Êxodo, capítulo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Amém? Deus Todo-Poderoso, aqui estamos mais uma vez diante da Tua Palavra, Senhor. Tu tens dito que a Tua Palavra, ela se renova cada dia em nossos corações. Fale conosco, me use, Senhor, como o centro da Tua vontade, e que a cada dia nós possamos ser ouvintes e praticantes também da Tua Palavra. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Então, a gente vê um texto conhecido, né, do Antigo Testamento, e percebe o quanto Moisés confiou no Senhor quando ele lhe propôs a missão. Moisés se coloca, quando ele diz: Eis-me aqui, Senhor, ele escuta o chamado de Deus. A princípio, parecia um pouco amedrontado, achando que fosse apenas uma visão, mas depois ele vai entender que é a voz de Deus. E também escuta a ordenança do Senhor quando ele diz: Não chegue para cá, tira os teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. E Moisés vai escutar mais uma vez, né, aquilo que o Senhor coloca para ele. E o Senhor, como um Deus de cuidado e de, vamos dizer assim, de esperança, diz assim: Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Dizendo isso, Moisés atentamente está adornado a ouvir, mais uma vez, a voz do Deus dos seus antepassados. Ele vai encobrir seu rosto porque ele tem de olhar para Deus. E nessa conversa, Deus coloca para Moisés o quanto tem visto o povo sofrer por aflição ali no Egito. E ele diz que eles estão nas mãos dos seus exastores, ou seja, dos opressores.
E o Senhor está conhecido aquelas dores. E ele diz: desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazer subir aquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. E aí a gente vê uma promessa de Deus para aquele povo, né? Uma promessa que no decorrer da Bíblia, nós vamos ver que ela se cumpre, que a terra de leite e mel, a terra boa e larga, ela de fato vai chegar para a vida daqueles que obedeceram ao Senhor Jesus, daqueles ao Senhor Deus, daquele a quem ele prometeu. Moisés vai ser um instrumento de Deus naquele momento para livrar aquele povo. Mesmo se sentindo frágil, ele vai dizer que tem língua pesada, mas o Senhor vai confirmar que é ele que vai fazer. E assim que nós possamos, a exemplo de Moisés, nos tornar confiantes. Muitas vezes a gente se renega a fazer algum trabalho, fica ansiosa, preocupada, o tempo, mas que a gente possa olhar para essa história de Moisés e entender que Deus nos usa, não somos nós, mas Deus que vai cuidando de nós. Na realidade, para a gente é um desafio hoje, nos tempos modernos, algumas coisas que colocam para a gente fazer, mas outras a gente tem que entender que é uma exortação de Deus para nossas vidas. É preciso que nós deixamos a covardia de lado, o medo, e enfrentamos aquilo que Deus tem proposto para a gente. Porque tudo que Deus tem proposto é bom, diz a palavra, é agradável, né? Tudo que Deus faz é bom e agradável e é a vontade dele nas nossas vidas. Então, ele cuida, ele vai à frente, ele nos usa como instrumento dele, assim como usou a vida do servo Moisés. Então, eu vejo aí um Deus de grande providência. Não sei qual era a tua luta no momento, mas todos nós temos. E só estamos de pé diante da luta, porque nós estamos crendo nesse Deus de Moisés, no Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, que fez no passado, continua fazendo no presente e fará também no nosso futuro, nas nossas gerações. E assim como Moisés, os nossos, os nossos próximos descendentes possam também seguir o caminho que nós seguimos. Que eles possam um dia encontrar alguém e dizer: a sua mãe, o seu pai, o seu avô foram assim servidora do Senhor. E Moisés, quando escuta isso, né, a palavra vai dizer que ele temeu em olhar para Deus, porque era o que ele via ali naquela sarça se consumindo, era o anjo, né? Era um sinal de Deus na vida dele. E aí eu vejo a obediência e vejo também que Deus conhece as nossas limitações, as nossas dores, nos conhece profundamente e mesmo assim não nos impede de servir ao Senhor. Eu acho que no momento aí entra a questão do querer. Porque quando Moisés diz, eis-me aqui, Senhor, era a vontade de Deus sobressaindo na vida de Moisés. Moisés não disse, não, Senhor, não vou fazer. Ele disse, eis-me aqui, Senhor. Né? E lá no capítulo 14, no decorrer do trecho, ele diz assim, eu sou o que sou. Aí ele confirma a grandeza que ele tem sobre a vida dele. E também é um Deus presente. A palavra vai dizer que ele estava apacentando um rebanho no deserto. Ou seja, o caminho que nós fizermos, o Senhor vai estar conosco. Né? Que foi justamente ali, naquele caminhar, naquele deserto, naquele monte, que Deus vai falar com Moisés. Trabalho simples, né?
um trabalho humilde, que era apacentar as ovelhas. Deus fala com Moisés, escolhe uma pessoa simples, do campo, para poder tirar o povo dele daquela escravidão, ser instrumento dele naquela escravidão. Então, a gente vê aí uma relação íntima de Moisés com Deus, uma relação de obediência de Moisés com Deus, uma relação de fidelidade de Moisés com Deus. E quando a gente lê toda essa história de Êxodo, a gente vê a providência de Deus em todos os momentos, durante o dia, durante a noite, no vestir, no não deixar faltar o alimento, no caminhar, né? Enfim, em todo o tempo. Que nós possamos, assim como Moisés, estar atento à voz de Deus nas nossas vidas. Não só para livrar outra pessoa, mas para todos os sinais que Deus coloca no nosso coração, aquilo que a gente chama de intuito, que a gente esteja atento, porque é o falar de Deus conosco. Então, o falar de Deus conosco está em justamente a gente ouvir o louvor e, através dele, chorar e receber o consolo. É Deus falando conosco. Uma palavra, um recado de alguém de Deus, né? E a gente entender que é Deus que está falando conosco em qualquer situação. Eu costumo sempre estar lembrando que nós devemos estar atentos, extremamente atentos, ao falar de Deus nas nossas vidas. Então, ele usa e fala de diversas maneiras. Caminhar com Deus é estar em total observância para não errar, procurar fazer o que é correto, ser justo diante de Deus, para alcançarmos a cidadania dos céus, né? Se nós caminhamos até aqui com esse objetivo de salvação, eu digo por mim, falo por mim, por que recuar mais? Se a gente já viu tanta bondade de Deus acontecendo na vida da gente, eu posso ver tantos milagres, tantos benefícios na minha vida. Se a gente consiga olhar e ver as dificuldades que nós tivemos como crescimento para a nossa fé. Se nós não tivéssemos vivido certas dificuldades, nós não falaríamos, nós não teríamos experiência para contar, não teria o renovo do, do Senhor na nossa vida para conversar com outras pessoas e ajudá-las nas suas dificuldades diante dos nossos testemunhos. Então, assim, que nós possamos caminhar como Moisés, possamos estar atentos à palavra de Deus nas nossas vidas, possamos estar dispostos a socorrer o próximo, porque é isso que Moisés vai fazer quando ele se deixa ser instrumento de Deus para tirar aquele povo da escravidão. Era a ação, mais a confiança em Deus. Então, que nós sejamos solidários para ajudar a outras pessoas em qualquer situação, né? Sem olhar, muitas vezes a gente sente até dificuldade de ajudar. Às vezes a gente tem até medo. Às vezes a gente vai passando, o Senhor manda dar a paz para alguém, mesmo que não seja crente, ou que você não conheça, mesmo que seja um recado de Deus, um versículo bíblico, para que a gente não tema, né? Volte lá, traduza para ele aquilo que Deus está pedindo que nós venhamos a falar. É assim o ouvir de Deus nas nossas vidas hoje, é assim. O sentir que não há mal nenhum mal em passar por uma pessoa que nós não conhecemos.
e que chegue até a ela, dê um bom dia ou uma boa tarde e traduza aquilo que está em seu coração, sabendo que vem de Deus. Então, é assim a intimidade e o falar de Deus conosco, nos tempos bem diferentes dos tempos antigos, mas atual, porque o que nós temos aqui é um servo que vai ouvir a voz de Deus, e hoje, já que nós nos propomos a ser imitadores de Cristo, também dá ouvido ao nosso Deus. Então, assim, que no nosso caminhar, nós não venhamos olhar para a dificuldade como suficiente nas nossas vidas, como entraves, mas olhar com a condição de passar por ela, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, nos deixar usar nas coisas mais simples, porque às vezes também tem isso, né? Aqui Moisés tem uma missão imensa, grande, mas às vezes nós somos escolhidos para fazer pequenas coisas também, né? E assim a gente tem que entender que nós podemos ser instrumento para realizar pequenas e grandes coisas, desde que nós suprimos a obediência ao nosso Deus, né? E que de geração em geração nós possamos estar clamando por esse Deus que tem cuidado de nós, que tem tratado de nós. Um Deus que é fiel, mesmo nós sendo infiel para com Ele, mas Ele é fiel para conosco. Quando eu li esse texto de Moisés hoje, sobre essa intimidade dele com Deus, né? Eu entendo que nós podemos fazer mais do que nós já fazemos. E o que nós fazemos é pouco para o Senhor. Se nós olharmos para nossas lutas, pelo tempo que nós vencemos, então a gente vai entender que nós temos um Deus que cuida de nós e que nós somos fruto do milagre dele aqui na terra, de estarmos vivas, nos recuperando, falando para outras pessoas, em qualquer lugar que nós estejamos, testemunhando desse amor de Deus, como foi assim na vida de Moisés. E as pessoas possam olhar para nós e nos ver como obedientes ao Senhor. Às vezes a gente tem muito tempo caminhando, anos caminhando para o tempo e as pessoas nem sempre as pessoas conseguem ver mudança na gente. Então, alguma coisa tem errado. Por isso, despertamos, sejamos com os nossos ouvidos atentos, nos cultos, em todos os lugares que nós vamos e que tem palavra e louvor, né? Para que a gente possa mudar o nosso interior como cristão, mas também a nossa face, né? Porque quando nós estamos bem com Cristo, nós somos transformados para que o mundo veja. Por isso que as pessoas nem sempre entendem as nossas lutas, mas não nos vê murmurando, nem bravejando, mas sim glorificando a Deus. Então, esse é o reconhecimento de Deus que fez grandes milagres no passado, continua fazendo até hoje em nossas vidas, né? Que o Espírito Santo de Deus nos desperte sempre para dar ouvido à palavra do Senhor e que Deus possa nos livrar de todos os perigos, como livrou aquele povo das mãos dos egípcios, e nos dar a terra que emana leite e mel, pelo simples fato de sermos obedientes a Ele, porque é isso que Ele promete para aquele povo.
Então, que nós também possamos usufruir dessa bondade todos os dias que Deus tem dado para conosco e dará muito mais. Assim eu creio. Eu agradeço assim a rica oportunidade e o Espírito Santo de Deus continue a falar conosco nesta noite. Amém.